nesse momento a nós lermos a palavra do Senhor. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos lá, igreja do Senhor, recitar esse versículo? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, igreja. Eu me alegro, muito eu me alegro por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui junto com a igreja do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, que são o anjo da igreja. Louvado seja Deus, louvar a Deus pela vida de cada irmã, de cada irmão que aqui está. E parabenizar, porque a presença de Deus é real neste lugar. Quando vocês adoram, a unção de Deus se manifesta neste lugar. E como é bom ver o Espírito Santo tendo liberdade na casa do Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero compartilhar essa palavra que tem por tema eleitas. Que pregação maravilhosa. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de pregar a sua palavra. Porque quando nós somos convidadas a pregar, o Espírito Santo fala conosco. E a palavra penetra nos corações e o Senhor nos dá um pulsar para que nós venhamos prosseguir de maneira tão poderosa na sua presença. E com certeza, se você abrir o seu coração, Deus vai falar conosco neste lugar. Eleitas é o tema dessa pregação. E o que significa eleita? A palavra eleita significa escolhida, separada, chamada para algo específico. Você não é qualquer pessoa. Você é eleita. Você é escolhida. Você é escolhido. Você foi separado pelo próprio Deus. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem propósito para a sua vida. E essa palavra vem de encontro aos nossos corações. Talvez alguém tenha se esquecido que você é eleito, que você é eleita. E o Senhor fala conosco nessa noite. Você é diferente. Você é escolhido pelo Senhor. Não deixe que a circunstância que talvez você se encontra, talvez o cenário que você se encontra, talvez o deserto que você se encontra, talvez a sociedade que você está inserido, talvez lugares, pessoas façam que você se esqueça que você foi eleito e eleito por Deus
eleita. O pastor aqui já antecedeu, foi, pastor? E eu glorifico ao Senhor, porque foi uma promessa feita ao povo de Israel. Mas hoje essa promessa se estende a nós, judeus e gentios, unidos em Cristo. Louvado seja Deus, hoje nós somos Israel de Deus, o povo escolhido, o povo separado. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor continua nos revelando em João 15, versículo 16, a parte A nos diz: não foste vós que me escolherdes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Louvado seja Deus. Que privilégio! No meio de uma cidade inteira, você pode se considerar privilegiado, porque o Senhor te escolheu. Talvez tenha pessoas aqui que no meio da sua parentela, somente você escolhe, somente você serviu ao Senhor. Hoje no ciclo de oração, a irmã Lidiane falou que no meio da casa dela, somente ela serve ao Senhor. Então sinta o privilégio de Deus, porque o Senhor te escolheu, e através da sua vida Ele vai alcançar os seus. Como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então não foi pelos nossos méritos, mas foi o Senhor que escolheu a você a dedo. É permissão de Deus você estar aqui neste lugar. É permissão de Deus você estar aqui servindo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E é motivo de nós adorarmos a Ele. A palavra do Senhor continua nos dizendo no versículo: louvado seja Deus, sacerdócio real. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá no Antigo Testamento, que só quem podia entrar no santuário era o sacerdote. Não é verdade? No Antigo Testamento, somente quem tinha o papel de representar o povo diante de Deus era o sacerdote. Só que em Cristo, a partir do sacrifício de Cristo na cruz, todos os crentes têm acesso ao Pai. Quando Cristo estava lá na cruz, o véu do templo se rasgou e o acesso ao Pai foi liberado. Então hoje, todos nós, como povo de Deus, um povo separado por Deus, nós somos considerados sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos acesso direto ao trono e nós podemos interceder uns pelos outros. Hoje, qualquer um pode falar com o Pai. Você pode falar com o Pai na igreja. Você pode falar com o Pai no teu local de trabalho. Você está a caminho para a igreja. Seja para onde você for, você tem acesso direto ao Pai por meio da oração. Então você é considerado hoje sacerdote. E nós somos chamados, escolhidos pelo Senhor. Nós somos filhos do Rei. Então nós somos da realeza. Por esse sacerdócio real, nós temos autoridade no mundo espiritual. Louvado seja Deus. Então, não diga para o inimigo, aleluia, que você é pequena, que você não serve. Diz: Senhor, eu não sou capacitado. Quantos de nós já dizemos: Senhor, eu não sou capaz, eu não posso fazer. Louvado seja Deus, mas tenha coragem, tenha ousadia, porque você é sacerdote, você é sacerdotisa, você é um povo que pertence à família do céu.
eleitos. Louvado seja Deus. Nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, como escolhidos de Deus. Nós temos que nos posicionar como igreja. Louvado seja Deus, é algo que Deus tem falado constantemente, que Ele quer posicionamento na sua igreja. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem falado. Você é escolhido pelo Senhor, você é escolhido, separado para um propósito específico. Mas para nós vivermos os propósitos de Deus, para nós vivermos os chamados de Deus, nós precisamos nos posicionar e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E esse povo que é eleito, esse povo que é escolhido, este povo que é separado, precisa viver uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não tem como nós agradarmos o coração de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: povo adquirido. Louvado seja Deus. O Senhor, aleluia, pagou um alto preço por nós. Foi preço de sangue. Foi um alto preço pelas nossas vidas. Então nós temos o dom. Você tem dom. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence ao Senhor. Você é alguém que o Senhor ama. Alguém tão precioso, alguém tão valioso, que Ele enviou o seu filho, o seu precioso filho, para morrer por você. Então não deixe o inimigo te confundir. Não deixe o inimigo não permita que ele faça com que a sua mente seja corrompida, com que o seu caminho seja desviado dos propósitos de Deus. Deus tem um plano para você. Assim como Ele chamou tantas pessoas na Bíblia com um propósito, assim como Ele escolheu Esther, uma mulher que foi escolhida, separada para uma missão, nós também somos esse povo, esse personagem que a Bíblia relata que foi escolhido com um grande propósito. E como fala lá na passagem de Esther, quem sabe se para um tempo como este que o Senhor nos levantou, quem sabe que não foi para um tempo como este que o Senhor está dizendo: te posiciona, igreja, porque tu é escolhida do Senhor, tu é eleita, tu é diferente, tem um plano, tem um projeto para você. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que Deus tem a executar na sua vida é com você, o mistério de Deus. Não se esqueça de quem você é em Deus. Você é alguém que o próprio Deus te escolheu. Assim como Jeremias, lá em Jeremias diz que antes mesmo de ele nascer, antes de ele ser formado, o Senhor já havia escolhido. Antes mesmo de você vir a este mundo, o Senhor já havia te escolhido. Ele já havia designado um plano, um propósito para a sua vida. Porque desde o ventre da sua mãe, desde o ventre Ele te chamou, Ele te capacitou para uma grande missão. E muitas vezes a gente diz como Jeremias: Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não sei, aleluia, mas a gente precisa dizer: Senhor, esse é aqui. Se a gente for olhar para as nossas limitações, a gente nunca faz nada para Deus. Se eu fosse olhar para a minha limitação e dizer: eu não sei pregar, não, eu não vou não. Mas nós precisamos entender que nós somos em Deus. Nós precisamos deixar de ser covarde. Nós precisamos deixar o medo de lado e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos cumprir a missão. Assim como o apóstolo Paulo: acabei a carreira, guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Fomos separados, eleitos com um propósito. E qual é esse propósito que revela na palavra do Senhor? Esse versículo, igreja de Deus, se você for analisar, é uma resposta completa para as nossas vidas. Qual
Muitas vezes a gente questiona aqui, muitas vezes nós questionamos quem nós somos em Deus. Eu não sei se alguém já se questionou, mas qual é o meu propósito mesmo? Qual é o meu talento? Quantas pessoas já não se perguntaram? Qual é o meu chamado? Eu nem sei qual é o meu dom. Eu nem sei. Quantas pessoas já falaram isso? Mas olha o que a palavra de Deus nos revela nessa noite. A nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a sua missão? Você já entendeu qual é a sua missão? Qual foi a missão que o Senhor nos designou? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Então a minha e a sua missão é proclamar o Evangelho, é testemunhar do poder de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é digna de toda aceitação, e nós precisamos proclamar o Cristo, o Filho de Deus. Nós devemos testemunhar a grandeza do poder de Deus. Nós não podemos nos calar. Alguém antes de eu vir para cá falou assim: mas Deus não para não. Eu falei, eu fui chamada para isso. Louvado seja Deus, nós não podemos nos calar se nós não sabemos pregar, mas nós devemos testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida, o que o Senhor tem feito na sua vida. Você pode compartilhar com seu colega de trabalho, você pode divulgar onde você foi o que Deus fez e faz na sua vida, porque Ele tem feito grandes coisas por nós, e nós não podemos nos calar diante do que Deus tem feito por nós. Aleluia, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não só com o objetivo de nos salvar, mas que através de nós novas vidas sejam alcançadas, novas vidas sejam salvas, vidas sejam libertas e o poder dele seja manifesta. Devemos tomar como exemplo a mulher samaritana, uma mulher que estava totalmente sem esperança, uma mulher que estava desacreditada, uma mulher que andava cabisbaixo, andava escondida, e no momento que ela menos esperava, Cristo se dirigiu até ela. Louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele encontro tão especial, aquele encontro tão transformador, louvado seja o nome do Senhor, ela não quis somente aquele evangelho, ela não quis somente aquela graça para ela, mas quando ela foi tocada, quando ela entendeu quem era aquele homem, que era Jesus, o Filho de Deus, o prometido, o enviado, ela largou o seu cântaro e ela foi correndo. Aquela mulher que estava escondida, ela não se importou com mais nada, e ela saiu anunciando quem era Jesus. E através do testemunho daquela mulher, através daquele ato de ela relatar que Jesus havia contado tudo sobre ela, a cidade curiosa correu até Jesus e aquela cidade foi ganha. Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos resgatou. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida é para alcançar outras vidas. Por isso que nós não podemos nos separar, por isso que nós não podemos parar, por isso que nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, mas nós precisamos nos levantar, nos posicionar como eleitos, como eleitas de Deus, e fazer a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Somos eleitas com um propósito, e a palavra que já foi revelada. Eu quero pedir aqui para a irmã Francisca distribuir aqueles papéis que eu pedi para ela recortarem para mim. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor nos revelando algo muito profundo. Somos eleitos para frutificar. Louvado seja o nome do Senhor.
Em João 15, versículo 16, a parte B nos diz: e vos nomeei, olha só, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes o Pai, Ele vos conceda. Louvado seja Deus. Nós somos eleitos. Louvado seja Deus para uma missão específica. E é o que? Frutificar. Louvado seja Deus. Como está o trabalho das tuas mãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem ministrado muito ao meu coração esses últimos dias sobre os nossos frutos. Louvado seja Deus. Se hoje o Senhor perguntasse de nós: cadê os teus frutos? O que é que nós temos feito para o Senhor? Será que nós fomos resgatados do mundo para viver estéril na casa do Senhor? Para não gerar vidas, frutos no reino de Deus? Porque quem é eleito foi separado, foi escolhido para uma missão. Aleluia. E como está a sua missão? Você tem executado a missão que o Senhor confiou a você? Nós não podemos secar espiritualmente. Nós precisamos o quê? Frutificar. Muitas vezes nós parecemos robustos por fora. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes parece aquela árvore que está viçosa por fora. As folhas estão verdes, mas assim como Jesus passou por aquela figueira, e quando quis se alimentar dos frutos, cadê os frutos? E se o Senhor olhar para nós, será que Ele vai achar fruto em nós? Precisamos frutificar. Nós temos uma missão. Nós temos um chamado. Você é escolhida. Você é escolhido. Você é separado para uma missão. Pregar o Evangelho. Fazer o ID do Senhor. Se posicione como tal. O Senhor tem nos chamado para um posicionamento. Quem você é em Deus? Você é alguém amada. Você é alguém escolhido. Não abaixe a sua cabeça. Não permita o inimigo soprar mentiras na sua mente. O que Deus tem para a sua vida é algo poderoso. O que Deus tem para você é algo grandioso. Os planos de Deus são maiores para a sua vida. Deus tem
escolhidos. Agora o que Ele pergunta de mim e de você nessa noite: você está disponível? Tudo que Deus quer de nós é o quê? Disposição. Disposição para orar. Disposição para buscar. Disposição para estar na casa do Senhor. Você está disponível para o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero convidar você a ler esse papelzinho que foi entregue a você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso passar o microfone para que a igreja leia? Vou começar aqui pela irmã. Pegue aí o seu papelzinho. A pastora Cristiane já está aqui com ela. Pegou o Cristian também? Começa aqui pelo Cristian, tá? Do amor, mesmo quando se sente fraca, eu sou. Mesmo quando me sinto fraco, eu sou sua força na sua fraqueza. Meu poder pode ser aperfeiçoado naquele que te sustenta. Glória a Deus. Mulher de valor. Ainda que muitos não vejam, eu vejo o seu coração, e o que você faz em secreto, eu recompensarei aquele que sonda e conhece. Glória a Deus. Herdeiro da minha glória, você tem direito às promessas. Viva como filho do rei, com autoridade e coragem, o Pai das bênçãos. Sacerdotisa do meu rei, eu fui quem te ungiu, usa sua voz, sua fé, sua vida para impactar o mundo, seu rei. Glória a Deus. Filha da promessa, eu não me esqueço do que te prometi. A palavra que sai da minha boca não volta vazia. O Deus que te cumpre. Escolhida, eu te formei com as minhas próprias mãos. Você é obra-prima, feita com amor, propósito, o Criador. Minha filha, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Minha eleita, eu te chamei das trevas para a minha maravilhosa luz. Você brilha mesmo quando não percebe. Jesus. Glória a Deus. Filha missionária, eu te escolhi para anunciar a minha virtude. Não se caia. Onde você for, leve a luz. O Senhor que te envia. Você é minha, você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Não esqueça que você carrega meu nome com carinho Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha eleita para este tempo, não despreze o que eu coloquei em você. Hoje eu te lembro, você foi chamada para um propósito eterno. Seu Pai que te escolheu. Chamada por mim. Não temas, eu sou contigo. Eu te fortaleço, te sustento e vou adiante de ti, o Senhor dos Exércitos. Você não está esquecida. Eu escrevi seu nome na palma da minha mão. Glória a Deus. Mulher separada, não se conforme com este mundo. Você foi chamada
para ser luz onde há trevas. A luz do Senhor. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Você não é uma casa, você é parte do meu plano eterno, o amor do seu Pai. Aleluia. Tesouro meu, o seu nome está escrito na palma da minha mão. Nunca esqueci de você. Aleluia. Com a ternura do Senhor. Glória a Deus. Mesmo que o mundo te rejeite, eu te aceito, filha amada. Glória a Deus. Você é diferente, porque eu te separei, santifiquei, pois tenho grandes planos para você. Santo é o seu Deus. Eleita, você foi comprada por um alto preço. Seu valor é incalculável. Você vale o sangue do Cordeiro, o seu Redentor. Minha luz, você nasceu para refletir a minha glória. Não esconda o brilho que coloquei em você, como puro Deus. Você é preciosa para mim, eleita e amada. Filha preciosa, quando o mundo te rejeita, lembre-se, eu te aceitei. Você é aceita, amada e escolhida, o amor eterno do seu Pai Celestial. Louvado seja Deus. A presença de Deus é tão real em cada detalhe, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Essa é uma mensagem de Deus para você nessa noite. Como você se sentiu ao ler essa mensagem? Acredito que todos se sentiram especiais. O aconchego, o amor de Deus, a presença de Deus na sua vida. Eu quero pedir nesse momento, coloque a mão assim no seu coração e diga assim: eu sou eleito, eu sou eleita, amado e chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês foram escolhidos, separados e capacitados por Deus. Você não é esquecido. Você não é invisível, nem rejeitado. Você é eleito por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu agradeço a oportunidade.